Oi, Booktube! Eu sou o Neto, do Literaneto, e no vídeo de hoje eu vim trazer a resenha do romance policial mais elogiado, da autora mais comentada do momento, da autora mais famosa, ela que é a nossa Agatha Christie contemporânea, Freida McFadden, pode entrar. Ela que é autora de sucessos como A Empregada, O Segredo da Empregada, o Diário da Empregada, eu acho. Essa sequência de livros muito famosa dessa empregada que sempre tá faxinando na casa de alguém e descobrindo assassinatos. E ela também é a nossa Barbie Profissões, eu amo chamar ela de Barbie Profissões, porque ela é autora de livros como A Professora, O Contador, e no momento eu acho que é isso. Nisso, saiu aqui no Brasil o novo livro dela, O Detento, espero que a câmera tá focando, que é um livro que rapidamente se popularizou nas bookredes, vários influenciadores estão falando, muita gente comentando. E aí eu tinha prometido a mim mesmo que eu jamais falaria de um livro da Freida McFadden de novo, porque eu odiei A Empregada, inclusive tem vídeo, tem vlog resenha desse livro aqui no canal. Mas, como todo mundo tava falando de O Detento e a sinopse dele me intrigou muito, eu pensei, eu vou dar uma segunda chance a essa autora, e qualquer coisa, se eu não gostar, vira conteúdo pro meu vídeo de piores livros de 2025. Então, será que esse entrou na lista? E aí, antes de eu entrar, né, no tópico do livro, eu vou pedir pra você já deixar um like aqui nesse vídeo e pra você se inscrever aqui no canal. No momento, faltam menos de 40 pessoas pra gente bater a meta dos 1000 inscritos, então olha só, tá cada vez mais perto. Então, se inscreve aqui no canal, deixa um like, porque isso ajuda o YouTube a entregar esse vídeo pra mais pessoas. E pra você também me seguir nas redes sociais, eu tô no Instagram, eu tô no TikTok e eu tô no Telegram, é @literaneto, e no Telegram eu tenho um grupo de promoção em que todo santo dia eu aviso as promoções de livros pra você comprar seu livro muito mais barato. O livro tá caro e você provavelmente tá dando mosca de não tá no grupo, tá bom? Todos os links estão disponíveis aqui embaixo, assim como o meu link de afiliados. Então se você quiser comprar qualquer coisa na Amazon, livro, uma geladeira vai ser ótimo, você compra com o meu link, você ajuda a manter o meu trabalho aqui na internet. E o link de compras de O Detento também está aqui embaixo, caso eu te gere vontade de ler essa obra-prima do romance policial. E bem no finalzinho do vídeo, eu vou dar alguns spoilers sobre o livro, mas eu vou avisar tudo certinho, tá bom? No momento, eu vou colocar aqui um alerta, porque esse é um livro que, assim, ele tem um final que promete muito plot twist, que promete muita reviravolta, e eu gostaria de contar essa fofoca pras pessoas e pra mostrar alguns pontos que me fizeram ter alguns problemas com esse livro. Bom, O Detento vai contar a história da Brooke. Ela é enfermeira e ela tá numa situação muito difícil atualmente. Ela tá numa situação de vulnerabilidade, de dinheiro, ela não tem muita grana. E ela é mãe solo. O filho dela, ela teve durante a adolescência. E ela tenta gerenciar essa vida de mãe solo sozinha, porque ela não tem apoio de um pai e muito menos dos pais dela, né, da família dela, porque eles cortaram completamente relações com elas por conta de um passado. Até que os pais dela vão morrer num acidente muito trágico, que ninguém entende muito bem o que foi que aconteceu, e vão deixar de herança pra ela a casa dela, a casa que ela morou, que ela cresceu durante a infância, a adolescência, a juventude. Mas ela teve que sair dessa cidade muito nova, ali quando ela tinha 15, 16 anos, e quando ela engravidou, porque a Brooke, ela foi vítima de um massacre. Na época, ela tinha um namoradinho chamado Shane Nelson, eu amo esse nome, Shane Nelson, e o Shane Nelson, ele era, assim, o grande astro do futebol, ele era o grande astro da escola, ele era o menino mais bonito, o que era o mais desejado, ele era o padrão, sabe, o que todo mundo queria. E aí o Shane Nelson, só que ele era muito pobre, ele não tinha condições, e aí ele marcou uma festa numa casa dele, e a casa dele era bem isolada, assim, do centro da cidade, era uma casa mais modesta. E aí alguns amigos da Brooke foram, alguns amigos do Shane Nelson foram. E aí, durante a madrugada, várias pessoas que estavam dentro dessa casa começam a morrer de forma muito misteriosa. E aí o livro, ele vai intercalando os capítulos, né, entre o presente e o passado. O passado vai contar a história daquela noite, né, dessas pessoas morrendo. E no presente a gente vai acompanhando a vida da Brooke. Bom, voltando daquela noite, várias pessoas começam a ser assassinadas, até que a Brooke, ela consegue fugir. E nesse momento de fuga dela, quando ela sente que o assassino tá prestes a pegar ela sente que é o Shane Nelson. E calma que eu vou explicar a parte do sentir daqui a pouquinho. Nisso, ela delata, né, o Shane Nelson, e ele vai preso, ele pega a prisão perpétua ali, mesmo sendo adolescente, que eu nem sabia que isso era possível. Daí, voltando pro presente, a Brooke, ela vai retornar à cidade onde tudo isso aconteceu, que ela fugiu, né, depois de todo esse massacre, dela ter engravidado. E ela vai trabalhar numa prisão de segurança máxima. E adivinha quem está nessa prisão de segurança máxima? O Shane Nelson, porque obviamente é uma ótima ideia você ir trabalhar no lugar em que seu ex, que é um sociopata,
está mantido. Inclusive, lá dentro, o Shane Nelson, ele tem a fama de ser o detento mais perigoso, o mais destruidor, ele tem que ser, assim, segurado com correntes, e por isso o nome do livro é O Detento, porque é o Shane Nelson. E aí, dentro da cadeia, o Shane Nelson vai ter algumas conversas com a Brooke que vão pôr em risco a certeza que ela tinha de que tinha sido ele que tinha matado. E mesmo naquela noite, ela tinha muitas dúvidas, porque, segundo ela, tava tudo muito escuro, era de noite, madrugada, tava chovendo, ela não conseguiu direito ver quem era o assassino. Ela sentiu o cheiro do perfume do Shane, e aí ela confessou que tinha sido ele, ele foi preso, também não sei que júri é esse que acata esse tipo de prova, mas enfim. Nisso, o Shane vai colocar algumas dúvidas dentro da cabeça dela de que talvez quem tenha sido o verdadeiro sociopata que fez o massacre foi o Tim. O Tim é o melhor amigo de infância da Brooke, era vizinho dela, eles tinham uma relação de amigo, mas que talvez ele fosse apaixonado ali por ela. E ele esteve presente naquela noite do massacre, ele foi alguns dos poucos que conseguiu sobreviver naquela noite. E atualmente, né, depois que a Brooke voltou pra essa cidade, ela tá meio que de romance com o Tim, eles estão retomando aquele amor da juventude. E o Tim começa a ter alguns comportamentos estranhos, que a autora vai colocando aqui ao longo do livro. E a ex-namorada do Tim simplesmente desaparece do dia pra noite. E aí a Brooke começa a ficar em dúvida sobre quem é o verdadeiro psicopata, quem foi que cometeu esses assassinatos, o Tim ou o Shane Nelson? Será que eu errei? E bom, o livro é sobre esse mistério e eu fiquei super instigado a ler, porque enfim, eu acho uma sinopse gostosa. Ela parece uma série da Netflix, sabe? Essas séries meio bem farofona, assim, sabe? Que a gente gosta de ver e aí termina em 2, 3 dias. Eu acho que era mais ou menos isso que eu tava esperando. E de início, as minhas primeiras impressões, foi exatamente isso que eu tava sentindo. Eu tava devorando o livro, ele tava super me entretendo, eu tava curioso, eu não tava conseguindo tomar um partido. Eu acho que a Freida McFadden foi fazendo isso de um jeito legal, assim, de você realmente ficar na dúvida, né? Se foi o Shane, se foi o Tim. E aí, ora, a Brooke descobre algo que leva ao Shane, depois descobre algo que leva ao Tim, se ela não fosse tão burra, né? E aí vai te gerando essa dúvida, você chega, né, querendo logo saber o que foi que aconteceu, qual é o final da história, qual é o plot twist, qual é a reviravolta. Só que nisso, a autora, ela foi me perdendo, então eu já vou entrar nos pontos negativos, que é: a Brooke é a personagem mais burra de toda a literatura. Eu nunca li uma personagem tão burra. Ela é muito burra, eu vou explicar as burradas delas, as maiores, na parte com spoilers, mas assim, ela conta a vida dela pra todos os detentos, inclusive pro próprio Shane Nelson, que ela achou que era um sociopata. Ela conta como está a vida dela atualmente, que ela tem um filho na adolescência, que os pais morreram, que ela mora sozinha, pros presidiários. E uma coisa que me irritou muito no livro é que a Brooke, por exemplo, ela tá suspeitando que foi o Shane Nelson que matou. A autora bota uma pista deste tamanho, que foi o Shane Nelson que fez o massacre e matou as pessoas. E a Brooke logo em seguida pensa: ah, mas eu acho que não foi ele não, porque ele é uma pessoa de coração bom. Só que isso acontece no livro, e eu tenho marcado aqui no meu Kindle, é papo de assim, umas 10 vezes que, ou então, e a mesma coisa pro Tim, quando a autora quer que você acha que seja o Tim, e ela coloca uma pista de que, foi o Tim que fez aquelas mortes, né, que foi o responsável, a autora vai colocar uma pista deste tamanho. E logo em seguida, a Brooke: não, mas eu conheço o Tim desde pequeno, não deve ter sido ele. Então na cabeça dela, meio que nunca é ninguém. E isso foi me estressando muito ao longo do livro. E ela é muito burra, até que chega no final e ela faz uma burrice estupenda, somado a essa questão que pra mim ficou exaustivo da autora colocar uma pista e a Brooke nunca investigar essa pista. A escrita da Freida McFadden, assim, eu não fui pro livro achando que a escrita dela estaria boa, estaria excelente, assim. É uma escrita bem rapidinha, é bem gostosa, mas mesmo sendo rápida e gostosa e simples, assim, de ler, eu senti que em alguns momentos ficou um pouco vergonha alheia, assim, sabe, demais. Que foi uma coisa que eu também senti com a empregada e eu senti aqui novamente, mas eu acho que de todos os problemas do livro, acho que a escrita da Freida é o menor, assim. Acho que o meu maior problema foi como ela decidiu costurar a história e o plot twist do final, que assim, eu não vou contar, né, na parte sem spoiler. Mas a grande reviravolta do final, que praticamente todo livro de suspense tem, e eu sinto que os livros de suspense, eles necessitam muito de que o plot twist seja bom pra que a nota seja boa, sabe? Então, se a reviravolta do final for excelente, ele vai subindo ali na minha avaliação. Quando chegou no final, que a autora fez, né, e contou o que foi que verdadeiramente aconteceu naquela noite, o modo como a Brooke descobre o que foi que aconteceu, gente, é de uma forma tão rasa, é de uma forma tão idiota. A revelação, né, de quem é o verdadeiro assassino, eu também achei tão
idiota, eu achei tão morno, assim, que eu fui lendo, eu não tive nenhum tipo de choque. Eu acho que pelo contrário, eu meio que assim, revirei os olhos porque eu achei muito absurdo, sabe? E aí eu fui passando as páginas no final, e aí eu vi que realmente a história ia ser só aquilo. E aí eu concluí o livro e eu acabei dando 2 estrelas. Foi um livro que eu li em 2 dias, então eu acho que se você tá de ressaca literária, se você gosta do estilo da Freida McFadden, eu acho que você, né, provavelmente vai gostar desse livro. E realmente é uma história que não dá pra você parar de ler, porque você quer muito saber, né, primeiro, o que foi que aconteceu naquela noite, quem é o verdadeiro culpado, e o que é que se vai desencadear do presente, né? Como eu falei, o livro tem essas 2 linhas do tempo, e várias coisas vão acontecendo no presente. A Brooke, meio que sem querer e sendo burra, ela acaba quase que investigando pra entender o que foi que tá acontecendo, sabe? Principalmente com o Tim, porque como o Shane Nelson tá preso, ela acaba só ouvindo o que ele conta. Já o Tim começa a ter alguns comportamentos estranhos, e aí ela vai atrás de tentar entender o que é que tá acontecendo com o Tim. Será que ele é responsável pelo sumiço de algumas mulheres com quem ele já se relacionou? Então é um livro que, assim, eu não recomendo, eu não releria, é um livro que eu tranquilamente passo pra frente, mas é um livro que com certeza deve funcionar pra muita gente. A nota dele acho que tá 3.9, assim, no Scooby. E se você gosta dos livros já da Freida McFadden, esse aqui vai ser, ó, uma mão na roda, porque é bem do estilo da autora. E agora chegou a minha parte de cacetar o livro, na parte com spoilers. Então, se você não leu o livro e você quer muito ler e não quer ser surpreendido, aí você já fecha o vídeo, você deixa o like, você se inscreve e comenta aqui se você pretende ler o livro. Se você tá muito curioso e quer saber quem foi o assassino, por que eu detestei essa história, por que a Brooke é burra, agora você vem comigo. Primeiro ponto a gente descobre que quem foi o responsável por tudo que aconteceu, né, as mortes e tal, foi o próprio Shane Nelson mesmo, né, foi o próprio detento, em conjunto com a mãe dele, uma velha, olha só. A mãe dele, a gente vai descobrir que ela, na verdade, se fantasiava, né, ela fingia que ela era babá, e aí ela começa a tomar conta do filho da Brooke, né, então ela entra dentro da casa da Brooke, ela é muito próxima do filho da Brooke. Eu já tinha contado que a Brooke, ela é mãe solo e o filho dela é filho do Shane Nelson, né? Lembra que eu contei que eles tiveram um romance na adolescência? Então, só que a Brooke nunca contou pro filho, né, quem é o verdadeiro pai, porque o cara tá preso e é considerado um sociopata. E nisso, quem começa a cuidar do filho dela é a avó dele. Eu acho que, não sei se tá confuso de entender, mas é isso. Só que aí, todos os mistérios do livro, todas as lacunas que faltavam de resposta, tudo que a gente queria saber, a gente descobre que quem fez foi a maldita da velha. E isso começou a me chatear, porque quando chega no momento de revelação, que a mãe do Shane Nelson, a velha, né, a avó do filho da Brooke, conta pra ela que inclusive ela tá armada, e ela bota uma arma na cabeça da Brooke, eu fiquei imaginando uma velhinha com arma, e ela vai revelar, gente, ela simplesmente fez tudo. Então, ela que conseguiu matar e desaparecer com as namoradas do Tim. Ela que fez com que a polícia achasse que foi o Tim que matou, porque chegou uma hora do livro que o Tim vai preso, né? Pelas mortes dessas namoradas. Ela que arquitetou tudo. Ela que derrubou o sinal da casa do Shane para que a Brooke não conseguisse ligar. Eu falei, gente, que velha é essa que consegue fazer isso tudo? Minha avó não consegue fazer quase nada, coitada. Que tipo de velha maldita é essa que consegue matar com faca, com arma, com tiro, que não sei o quê? Aí eu já fiquei um pouco, ok. Em conjunto a isso, né, quando a gente descobre que foi o Shane Nelson, né, que realmente fez tudo naquela noite, cara, isso me deu uma raiva, porque a autora, ela fez isso bem, assim, de não mostrar, não deixar explícito quem é que tinha feito, se tinha sido o Shane ou o Tim. O que ela deixou explícito é que o júri, desse caso, foi completamente burro e, assim, acatou qualquer prova. E como é que um menino de 15 anos vai preso porque a Brooke sentiu o cheiro do perfume dele quando ela sentiu o assassino tentando matá-la? E foi isso, e o menino foi preso, mas ok, tudo bem, o livro segue. Daí, ali mais ou menos, acho que em 70%, o Tim, ele vai preso porque a polícia descobre os corpos das ex-namoradas dele, né, que eu falei que tinham sumido, dentro da casa dele. E aí ele vai preso, aí a Brooke vai no júri, aí a polícia solta o Shane Nelson e o Tim vai meio que preso no lugar. Nisso, a Brooke simplesmente dá o filho dela pro Shane Nelson criar e tem uma relação de pai e filho. Tipo assim, filha, você toda hora fala que você não tem certeza do que aconteceu naquela noite. Ok, que a polícia encontrou os corpos das mulheres no Tim. E quem fez isso foi a velha. E a Brooke, obviamente, naquele momento não sabia, mas assim, você também entregar seu filho de bandeja pra um cara que ficou 11 anos preso por homicídios, eu não faria. E aí, simplesmente chega no final do livro, a Brooke,
literalmente entrega o filho dela pro Shane e Nelson pra eles passearem. Aí, obviamente, o Shane e Nelson some com a criança. E aí é nesse momento que ela tem um estalo, que ela fica desesperada, né? Porque ela percebe que o Shane e Nelson simplesmente fugiu com o filho dela. E aí é nesse momento que a memória dela volta. E ela lembra que ela viu a cara do Shane Nelson. Eu fiquei, oi? Tipo, você simplesmente lembrou disso do nada? Não é possível que isso aconteceu há 11, 12 anos. E aí o estalo veio pra você do nada. Aí veio agora. Eu achei isso muito nada a ver, porque o livro todo é a Brooke tentando lembrar, e ela nunca consegue lembrar, e ela só vai lembrar no final. Enfim, eu também achei isso muito... ai, besta. E aí é nesse momento que a velha aparece. E aí a velha vai explicar o porquê que ela fez tudo isso com o próprio filho Shane Nelson, porque os dois foram comparsas, né? Bom, aí a gente descobre que a velha era amante do pai da Brooke. E foi a velha que matou os pais da Brooke nesse acidente. Gente, eu tô falando, a velha. Não era pro nome, não era pro livro se chamar O Detento, era pro livro se chamar a velha, porque quem fez tudo foi a velha. Daí a velha era amante do pai da Brooke. Só que o pai da Brooke preferiu assumir a mãe da Brooke e assumir a Brooke, porque ele já tinha Brooke, já era casado, e não quis assumir a amante. E aí a mãe do Shane Nelson, a velha, meio que caiu numa pobreza, ela caiu numa depressão, eles não tinham dinheiro pra nada, o Shane teve que começar a trabalhar muito cedo. E aí, desde muito cedo, eles começaram a criar um plano pra assassinar a Brooke e os pais. E aí, lembra que eu contei que os pais da Brooke cortaram laços com ela e com o filho? Então foi por medo de assumir pra Brooke que ele tinha tido um amante. E é por isso que ele cortou relações com a própria filha e com o neto. Porque ele não queria assumir pra Brooke que ele tinha tido um caso com a mãe do Shane Nelson há muito tempo. E por isso que ele era contra o relacionamento da Brooke e do Shane Nelson quando eles eram adolescentes. Mas assim, gente, você ficar afastado da sua própria filha, do seu próprio neto, durante mais de 6 anos, porque você não tem coragem de assumir que você teve um amante, isso também não entra na minha cabeça, sabe? Eu achei ok, que assim, pode acontecer? Pode, mas você tem que ser muito lenhado, você tem que ser uma pessoa muito descarada pra você não conseguir assumir que você teve um amante. Sendo que é descrito no próprio livro que meio que a Brooke já sabia, e várias pessoas da cidade já comentavam, que o pai dela era mulherengo. Então assim, gente, ia ser só mais um amante, ia ser só mais um choque. Mas não, ele preferiu afastar a própria filha e o próprio neto durante 6 anos. Então foram esses erros que assim, eu via que, sei lá, algumas coisas da história não faziam muito sentido, ou que a gente não descobria, a autora colocou a culpa na velha, e foi isso. E foi assim que o livro terminou, o Detento. Então realmente foi 2 estrelas pra mim. E se você ficou até agora no momento do vídeo, também vou pedir pra você deixar um like e pra você comentar se você gostou desse meu estilo de resenha descascando o livro. E bom, o vídeo da semana foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo e um beijo.